acontecimento que reúne empresas familiares, desta vez organizado pela KPMG, com os convidados da KPMG, com os convidados da Associação das Empresas Familiares, e aquilo que nos junta hoje, além de falarmos dos nossos negócios, das nossas empresas, das nossas famílias, daquilo que nos junta é também o Global Family Business Report, uma publicação da KPMG, um trabalho interessantíssimo a nível mundial sobre as empresas familiares, e vamos ter uma apresentação dedicada a esse tema. Vamos ter também um painel que vai reunir três distintas empresas familiares portuguesas, que vai ter o maior dos interesses, e resta-me dizer um obrigado à KPMG pela organização, um obrigado a todos os que estão aqui a nos acompanhar esta tarde e espero que ela tenha o maior interesse para todos vós. Passo a palavra ao Luís Magalhães. Obrigado, Peter. Boa tarde a todos. Obrigado à Associação mais uma vez por esta oportunidade de em primeira mão apresentarmos um trabalho que eu julgo que é de excepcional qualidade e com interesse para as empresas familiares, como o Peter acabou de mencionar, o Global Family Business Report. Agradeço naturalmente a presença de todos os convidados e dos 3 membros do painel e também do Sr. Ministro da Economia, que se vai juntar a nós daqui a pouco para partilhar connosco algumas ideias sobre estes temas. O meu colega Vítor Ribeirinho, já em entrou na sessão também, vice-presidente da empresa, vai partilhar com todos os principais highlights do estudo, que envolveu mais de 3.000 empresas, incluindo Portugal, mais de 75 países, incluindo Portugal. Portanto, achamos que é de facto muito interessante. Vamos tentar que seja uma sessão ágil, como foi o ano passado, há 2 anos, perdão, e este estudo, enfim, esta participação nossa neste encontro insere-se naquilo que é a nossa visão do papel que as empresas familiares podem e devem ter nesta fase desafiante que vamos encontrar pela frente, que estamos a encontrar e que vamos continuar a perseguir. Temos estado a trabalhar com a Associação, com os NIL da Associação também. Bem sabemos que o futuro que nos espera não é seguramente um regresso a 2019, é saltar por cima desta fase particularmente exigente que estamos a encontrar e depois endereçar desafios, as oportunidades, como aproveitar os fundos comunitários que aí vêm em benefício das vossas empresas e da comunidade em geral, como gerir os temas do governance, enfim, é uma preocupação que certamente já estava presente na mente de quem gera empresas familiares e talvez este período muito difícil de ultrapassar venha induzir mais energia ainda e por isso eu espero que aproveitem, que seja uma tarde interessante e agradeço de novo muito a todos a vossa presença. Muito obrigado. Vítor. Agradecer, obviamente, em primeiro lugar ao Peter Vilax e à Associação de Empresas Familiares, mais uma vez a amabilidade de nos convidar para estar aqui hoje e darmos a oportunidade para apresentarmos este nosso estudo. Como o Luís referiu e bem, infelizmente nós no ano passado, há um ano e meio atrás, mais ou menos, tivemos a oportunidade para estar todos juntos na Fundação Serralves. Este ano isso não foi possível. Qualquer das formas, cá estamos, enfim, com energia renovada, agora com a Páscoa, e com um recomeço que esperemos que venha para ficar. Este nosso estudo é obviamente um estudo que encerra aqui um momento importante para todos nós, um momento em que efetivamente nós, a KPMG, através da nossa equipa da KPMG Enterprise, levou mais uma vez a cabo uma profunda reflexão conjuntamente com as empresas familiares distribuídas pelo mundo sobre o momento que todos vivemos. Obviamente existe e persiste uma opinião que é generalizada de que as nossas empresas familiares dominam uma arte de resiliência, de agilidade, de adaptabilidade para superar aquilo que são os desafios que o contexto nos traz. Enfim, provavelmente nenhum de nós há um ano e qualquer coisa esperávamos estar no contexto atual, mas é o que temos e, portanto, foi neste contexto e em benefício, uma vez mais, de todas as empresas familiares que quer a KPMG Enterprise, portanto, que é o nosso grupo de especialistas que se dedica a analisar e a acompanhar o comportamento no mundo das empresas familiares, desta vez associando-se também ao STEP Project Global Consórcio, portanto, uma equipa também especializada nesta matéria, mas juntámos forças para
captar aquilo que consideramos serem valiosos insights relativamente àquilo que são os conhecimentos, as lições, a capacidade das empresas familiares e dos seus líderes para avaliarmos em que medida é que as empresas familiares estão a triunfar face à Covid-19. E acho que o triunfar é uma palavra que temos que cada vez mais utilizar no nosso léxico, porque, enfim, há um espírito global muito negativo perante as coisas e nós temos que olhar para o lado bom das coisas. E é esse estudo que trazemos hoje aqui. Falamos em 3 dimensões particulares que procurámos desenvolver este ano neste nosso estudo. Primeiro, aquela que é a pergunta inevitável no âmbito atual, é de que forma é que a Covid-19 afetou o negócio e a família em geral das nossas empresas familiares, que medidas foram tomadas para preservar, adaptar e, em alguns casos, potencialmente crescer os negócios num ambiente que é um ambiente de facto bastante incerto e, por último, a resiliência e a agilidade, em que medida é que continuam ou não a ser vantagens exclusivas das empresas familiares ou se de facto elas podem ser estendidas para além disso. Para isso temos aqui de facto as conclusões do survey que depois no final desta nossa sessão iremos naturalmente partilhar com todos e que aproveito a oportunidade também para agradecer a presença de todos aqueles que hoje vão ouvir aqui a nossa apresentação, mas também depois a nossa reflexão conjunta com os nossos painelistas e finalmente com o nosso Ministro da Economia, mas para dizer que este ano tivemos de facto um universo de participações bastante extenso, mais de 3.000 empresas participaram no nosso survey, distribuídas aqui, enfim, como é também tradição, pelas diferentes gerações, em que a primeira geração tem tipicamente nos nossos surveys uma representatividade bastante grande e neste caso tem 42%. Uma certa equidade relativamente àquilo que é a dimensão das empresas que participaram este ano. Portanto, temos aqui, de facto, 1/3 das empresas são aquelas, de facto, mais microempresas em que têm 20 ou menos colaboradores, mas depois uma distribuição equitativa naquelas que têm entre 20 e 50, mais de 50 e depois mais de 200, respectivamente. Também, mais ou menos em linha com aquilo que têm sido os surveys de anos anteriores, 55% dos nossos participantes este ano estão de facto concentrados na Europa, o que obviamente, enfim, estando nós em Portugal e não tendo aqui neste estudo um foco específico sobre Portugal, na medida em que a análise deste ano concentrou-se em macro-regiões e não especificamente em países, efetivamente é importante termos 55%, ou seja, mais de 1.500 empresas que participaram, situam-se no nosso continente, o que obviamente é particularmente interessante. Primeiro começando aqui pelaquilo que são, enfim, as 3 grandes dimensões da nossa análise. Nas tais macro-regiões, também não há grandes surpresas, isto é, quase 70% das empresas que participaram no estudo deste ano apresentam aqui, de facto, um impacto negativo nas suas receitas, o que não é, obviamente, surpresa para nenhum de nós. De facto, temos aqui 69% das empresas foram afetadas negativamente pelas receitas. Ainda assim, mais uma vez, olhando para hoje, um dia de recomeços, olhar para aquilo que são aquelas que, apesar de tudo, o contexto aumentaram as suas receitas e mesmo assim ainda temos 9%. Depois, obviamente, quando entramos aqui nas tais macro-regiões, também não há grandes surpresas. Sabemos que o Médio Oriente e a África foram particularmente fustigados pelos resultados e pelos efeitos da pandemia e, portanto, não é por acaso que temos aqui uma percentagem esmagadora das empresas que participaram, 84% delas foram afetadas negativamente pelas receitas, tendo aqui nós, apesar de tudo, uma convergência muito interessante entre a Europa e as Américas, em que cerca de 2/3, mais ou menos, tiveram o tal efeito negativo nas receitas e 11%, curiosamente, a mesma percentagem, aumentaram as receitas quer na Europa, quer nas Américas. Entrando um pouquinho agora sobre aquilo que de facto foram as ações, as medidas, aquilo que foi a reação das empresas familiares a todo este contexto e de que forma é que o contexto foi combatido, digamos assim. Temos aqui, efetivamente, estas 4 dimensões, portanto, colaboradores, custos de investimentos, negócio e quadros superiores e, obviamente, também aqui, um pouco em linha com aquilo que tem sido a nossa realidade em Portugal, temos um registro de 36% para colaboradores aqui leia-se que são as medidas de redução e eliminação de custos laborais, ou seja, a percentagem de empresas que atuaram especificamente sobre os custos com colaboradores, e depois
41% são aquelas medidas que estão relacionadas diretamente com a redução e ou eliminação de custos operacionais ou de investimentos previstos, ou seja, congelamento de investimentos. Obviamente depois as outras duas dimensões menos significativas, porque de facto 77% das empresas concentraram o seu esforço, a tal reação, a ação para reagir ao impacto da Covid-19 nestas duas dimensões. Se olharmos um bocadinho aqui numa análise mais micro, também sem perder muito tempo com isso, mas ainda assim passando por cima disso, é interessante que, não obstante estarmos em 4 macro-regiões muito diferentes, ainda assim as percentagens não são substancialmente diferentes, ou seja, vimos um comportamento mais ou menos similar nas 4 macro-regiões no que diz respeito à percentagem de empresas que concentraram os seus esforços de reação à Covid-19 nas medidas de redução e ou eliminação dos investimentos previstos. Entrando agora naquilo que nós aqui no nosso estudo chamamos a absorção do choque financeiro da Covid-19 e, portanto, mergulhando um pouco mais dentro daquilo que são as tais 4 dimensões. Entrando aqui na primeira, medidas de colaboradores e quadros superiores. Ainda assim, eu diria que a percentagem de emprego que diminuiu nas empresas familiares 8,6%, ainda assim eu diria que é um indicador obviamente negativo, mas que face àquilo que é o contexto que nós vivemos, eu diria que é um contexto absolutamente aceitável, apesar de tudo. Obviamente estamos a falar, se compararmos com a nossa realidade portuguesa na fase pré-Covid, naturalmente estamos a falar de uma percentagem bastante agressiva, bastante negativa, mas estamos aqui a falar de um estudo que é um estudo global e que envolve 3.000 empresas e que por isso não deixa de ser particularmente interessante a tal resiliência, resistência das empresas familiares, ainda assim manter a empregabilidade, o que é obviamente um indicador importante. Também um indicador importante é a retenção de talento. Hoje em dia todos nós, empresários, líderes, gestores, estamos muito focados naquilo que é a nossa capacidade de reter talento. Também aqui é interessante perceber que, mesmo dentro daquilo que é o núcleo de empresas familiares, há aqui, obviamente, uma rotação, há uma mutação, há uma alteração de colaboradores de umas áreas para as outras. Ainda assim, apenas 10,2% das pessoas que saíram das empresas familiares não se mantiveram dentro deste contexto de empresas familiares, o que, obviamente, é interessante. Depois entramos nas outras dimensões, que eu diria que todos nós nos revimos nelas, ou seja, uma parte, quase metade dos colaboradores foram colocados em regime de teletrabalho, o que, ainda assim, tendo em conta aquilo que é a realidade do tecido empresarial, e olhando para Portugal em concreto, o facto das empresas terem elas próprias a capacidade de cerca de 50% dos colaboradores passarem a trabalhar em teletrabalho, demonstra em si uma capacidade de adaptação e de preparação que eu diria exemplar, muitíssimo interessante. Depois aqui uma medida que eu particularmente fiquei surpreendido, que é a redução do horário de trabalho de colaboradores. É verdade que é uma medida que, enfim, tem em si algo de complexo na sua adoção, nomeadamente porque a redução do horário de trabalho de colaboradores tem normalmente subjacente aquilo também que é a redução do salário dos trabalhadores, naturalmente, ainda assim continua a ser, do meu ponto de vista também, uma boa medida para que não só a empregabilidade seja mantida, como também as empresas possam equilibrar mais aquilo que é a sua estrutura de custos. Depois, aquilo também que é lógico que é o recurso à licença temporária e também ao layoff. Por outro lado, olhando aqui para as medidas de reestruturação e para os custos, dizer que, obviamente, há aqui 41% das empresas concentraram-se e tiveram foco naquilo que era a contenção de custos e, obviamente, depois descermos aqui um bocadinho mais em pormenor àquilo que efetivamente corresponde a esta redução de custos, temos aqui as despesas administrativas e gerais, onde tipicamente se concentram não só os fornecimentos e serviços externos típicos, como também aquilo que são os custos de marketing, custos de consultoria, custos honorários específicos, etc., etc., e que obviamente tem muito a ver com a quebra relevante da atividade das empresas que ocorreu com o contexto que vivemos ainda atualmente. Continuando a percorrer ainda a absorção do choque financeiro da Covid nestas duas dimensões, entre aquilo que é a reação de empresa e, por outro lado, aquilo que é a resposta dos governos distribuídos pelas macro-regiões, qual é a resposta que esses governos deram? Naturalmente que aquilo que é importante destacar, do meu ponto de vista, é que efetivamente 3/4 das empresas
correspondem àquilo que é a nossa, enfim, visão aqui em Portugal também, que é as empresas tiveram acesso, e isto não corresponde necessariamente à materialização do apoio, mas é o facto de existir programas em que as empresas poderiam elas próprias aceder a esses programas. Depois, é verdade que a realidade, quando mergulhamos um bocadinho mais abaixo, destas 76%, depois quando observamos aquelas que efetivamente adquiriram apoio financeiro, já é um número mais reduzido, 43%. Apenas um terço delas aproveitaram oportunidades de redução de impostos e diferimento de entrega de declaração de impostos, e ainda uma percentagem menor aquelas que receberam subsídios governamentais para complementar as perdas salariais. Percorrendo aqui um bocadinho mais, agora entrando naquilo que é as medidas específicas e as estratégias específicas adotadas por cada uma das 4 tipologias de empresas familiares que nós caracterizamos aqui no nosso estudo, há aqui uma desde logo que vale a pena refletir. O estudo evidencia uma aproximação inequívoca das famílias às empresas, ou seja, mesmo naquelas em que os executivos já eram membros, eram pessoas que não eram do agregado familiar, ou seja, tipicamente as empresas que têm hoje já uma visão mais de sociedade do que propriamente do agrupamento familiar, mesmo essas, aquilo que a tendência do estudo revela é que há um maior envolvimento, uma maior interação, uma maior participação das famílias dentro da gestão das empresas, como uma forma de auxiliar e de apoiar aquilo que é o foco principal das empresas familiares. E, portanto, aquilo que caracteriza este estudo é de que forma é que estas 3 estratégias principais que foram identificadas no âmbito do estudo, responsabilidade social, a transformação do negócio e o exercício da paciência, o tal capital paciente que é característica das empresas familiares, como é que ele foi adotado pelas várias empresas que estão no âmbito do estudo. Obviamente, a responsabilidade social é mais ou menos óbvio aquilo que estamos aqui a falar. Estamos a falar do foco e de encontrar-se fora da empresa familiar, realçar as responsabilidades sociais da família empresarial. A transformação do negócio. Obviamente, muitos de nós, empresários, empreendedores, gestores, tivemos que introduzir conceitos que levaram à transformação do nosso modelo de negócio e, portanto, é interessante percebermos em que medida é que determinado tipo de empresas adotaram como estratégia para preparar o seu regresso e preparar o regresso com o futuro, prepararam o seu modelo de negócio transformando, ou seja, incorporando operações diferentes e implementando novas medidas para criar novos produtos e novos mercados, e depois o tal exercício da paciência, ou seja, aquele que assenta no facto que algumas empresas familiares não tomaram medidas imediatas para lidar com o impacto da Covid-19, ou seja, adotaram um modelo em que o capital investido é aquele que é o necessário para manter a situação até que, obviamente, a situação possa ser desagravada. E, portanto, nós procuramos aqui distribuir estas 4 estratégias, tendo em conta, por um lado, a liderança, ou seja, a empresa é dirigida ou não por por um membro da família ou por um CEO não familiar, e depois a composição da propriedade, ou seja, em que medida é que as ações das empresas estão ou não altamente concentradas ou num pequeno grupo de acionistas ou estão dispersas pelas famílias. Vamos entrar então aqui rapidamente naquelas que são as caracterizações tipo deste estudo relativamente às empresas familiares. Portanto, nós caracterizamos aqui estas 4 tipologias. Primeiro, do lado esquerdo, a sociedade familiar, ou seja, aquela em que tipicamente o CEO ou o top management já é ocupado por não familiares, em que a propriedade familiar está, digamos, dispersa, não está concentrada num único grupo. Há várias gerações envolvidas no negócio, entre as mais antigas e as maiores das empresas, ou seja, são aquelas que tipicamente, dentro daquele universo de 3.000 empresas, são aquelas que revelam no estudo maior antiguidade ou uma maior dimensão. Depois, do lado direito, o ponto 2, temos o consórcio familiar, em que o CEO é um familiar, em que a propriedade familiar é dispersa, em que há várias gerações e aqui estamos a falar de pequenas e médias empresas. Depois, em baixo, temos a empresa familiar, também, mais uma vez, aqui o CEO é um não familiar, a propriedade familiar está mais concentrada, há uma única geração envolvida e depois há uma empresa recente e pequena.
E a quarta dimensão, ou a quarta tipologia, em que o empreendimento familiar é composto por, de facto, o CEO é um membro da família, a propriedade familiar é concentrada e há apenas uma única geração. Ora, aquilo que procurámos observar foi, naturalmente, convidar as 3.000 empresas que participaram neste estudo a incorporarem-se dentro destas 4 categorias e, em função da sua própria autoavaliação, digamos assim, dizerem em que medida é que aquelas 3 estratégias eram analisadas e postas em prática no nosso estudo. E, portanto, começando aqui pela sociedade familiar, a conclusão a que nós efetivamente chegamos, de acordo com o feedback que nos foi apresentado, é que o foco destas empresas, e aqui estamos a falar, a empresa é liderada por um CEO não familiar, as empresas estão plenamente dispersas por vários membros, etc, etc. E, portanto, dentro das 3 estratégias, aquilo que as empresas que se autoavaliaram como uma sociedade familiar se concentraram em fazer durante este período pandémico, e estamos a falar de um estudo que vai até outubro de 2020, é verdade que, no entretanto, há muita informação, há muitos factos que, entretanto, foram ocorrendo e que não é, obviamente, alheio o facto de que o processo de vacinação que começou em dezembro, todas as expectativas que existem a partir de agora, para haver aqui uma certa retoma, naturalmente irá afetar a avaliação que é feita neste momento. Mas a responsabilidade social para este tipo de empresas é aquele que, do seu ponto de vista, embora tenham adotado, obviamente, as medidas que já referimos ainda há pouco, redução de custos, ajustamento de políticas remuneratórias, etc., etc., é aquela que, do seu ponto de vista, deve permanecer como aquela que é o legado e os compromissos sociais da família, utilizando, neste caso, os recursos financeiros, o seu capital social, o foco na empregabilidade, o foco na manutenção daquilo que é o seu propósito no fim do dia, no contexto daquilo que é a família e aquilo que é a geração familiar. Na segunda tipologia, que é o consórcio familiar, mais uma vez o que temos aqui é em que medida é que dentro daquelas 3 estratégias o consórcio familiar seguiu e adotou o seu percurso. Aqui, contrariamente à que tivemos anteriormente, em que basicamente a responsabilidade social foi o foco, há aqui efetivamente um princípio de transformação do negócio. Ou seja, para além do tal apoio prioritário, o tal purpose, a tal prioridade ao apoio comunitário, àquilo que é o seu compromisso com a sociedade, a diferença reside do facto de que houve aqui uma estratégia que visa a transformação do negócio e que visa a transformação do negócio de que forma? De que forma a atingir uma maior agilidade, ou seja, uma agilidade acrescida relativamente à sua dimensão. Estamos a falar aqui de empresas tipicamente inferiores a 50 colaboradores, ou seja, empresas de menor dimensão, em que o que procuraram encontrar, para além do seu foco social, foi efetivamente procurar ter aqui uma maior agilidade na sua estratégia e uma maior mobilidade na sua estratégia. Entrando na terceira dimensão da empresa familiar, aquilo que temos aqui é, mais uma vez, as 3 estratégias em foco e aqui a empresa familiar a concentrar os seus esforços de uma forma repartida, ou seja, adotaram as 3 estratégias uniformemente, o seu estatuto, a sua responsabilidade social sempre presente naquilo que é o conceito e o ADN das empresas familiares, mas aqui a procurar também beber dentro daquilo que são os princípios das outras 2 estratégias e acreditamos, uma vez mais, que no caso específico reflete alguns daqueles que são os desafios da governação e gestão das empresas familiares que têm este contexto do CEO não familiar e um pequeno grupo de acionistas. A quarta e última dimensão, que é o empreendimento familiar, estamos aqui a falar mais uma vez de empresas de menor dimensão, empresas com um número de colaboradores tipicamente abaixo dos 50 colaboradores. Aqui, aquilo que observamos é a tal empresa paciente, é aquela empresa que acredita que o seu capital é o suficiente para fazer face àquilo que é o contexto, obviamente procurando encontrar oportunidades para transformar o seu negócio, para encontrar mecanismos de alternativa de mercado e de produto àquilo que é o seu modus operandi e o seu funcionamento, mas, mais uma vez, não deixando de prevalecer aquilo que é um fator importante neste contexto de empresas de empreendimento familiar, em que o seu capital é um capital que está disposto a esperar por facto para encontrarmos uma solução mais à frente. Depois, entrando aqui naquilo que são as conclusões gerais, para não gastar o meu tempo e dar também palco
àqueles que são os nossos convidados para o painel de hoje. Dizer aqui que as principais conclusões deste estudo, que irá ser obviamente distribuído por todos os participantes no final desta sessão, dizer que temos aqui de facto estas três grandes pilares, digamos assim. Primeiro, o choque inicial, ou seja, o impacto da pandemia surgiu como um choque imediato para muitas empresas, não só para as familiares, mas tanto para as empresas familiares como as não familiares, tiveram de facto de agir rapidamente para proteger as empresas e, obviamente, reagir àquilo que foi o impacto, lembrando que 70% das empresas tiveram um impacto negativo nas suas receitas e, portanto, esta necessidade de reagir foi, obviamente, muito exacerbada neste caso. Depois, adotar medidas de curto prazo, ou seja, as empresas, as famílias e empresariais têm estado determinadas em sustentar este seu espírito de empreendedorismo, mas, obviamente, mantendo aqui o foco naquilo que são os fatores de incerteza que a Covid-19 trouxe e, portanto, esta necessidade de renegociar contratos, em alguns casos, contrair mais dívida para suportar capitais próprios que nem sempre são os mais robustos para fazer face ao negócio e muitas delas, como vimos, também com a capacidade e com a necessidade de transformar o seu modelo de negócio. Depois aqui as estratégias de longo prazo, são aquelas que já fui abordando, que são focadas nestes três pontos, nestes três pilares da responsabilidade social, da transformação do negócio e no exercício da paciência. E se me permite então, deixava aqui meia dúzia de reflexões, não necessariamente para influenciar os nossos queridos painelistas, mas para lhes deixar aqui algumas das perguntas que são naturais que nós nestes fóruns tenhamos perante pessoas e empresários que estão no dia a dia a viver a realidade daquilo que é o contexto de uma família, aquilo que é o contexto de uma empresa familiar e, portanto, deixo aqui, enfim, para que se o painel possa responder a algumas destas questões, quais são, efetivamente, aquelas que poderemos hoje provavelmente não esgotá-las, mas pelo menos poderíamos avaliar, por exemplo, começando aqui pela primeira, o quão eficazes foram ou não as medidas financeiras e não financeiras iniciais que foram adotadas pelas empresas no seu negócio, se os processos e procedimentos das empresas ajudaram ou não a suportar esses esforços e a reduzir os custos potenciais, que outras medidas podemos considerar agora, neste momento, ou se, por exemplo, considera que, face à evolução do contexto, a possibilidade de diversificar a riqueza familiar, que é sempre uma variável muito interessante para discutir quando estamos a falar em empresas familiares, em que medida é que estamos ou não dispostos ou predispostos a abrir o capital. Peter, estes eram as minhas reflexões sobre o nosso estudo. Naturalmente o estudo é bastante mais amplo e detalhado do que isso. Convido depois, naturalmente, os nossos convidados de hoje a poderem debruçar-se um bocadinho mais em pormenor e, obviamente, como sempre, quer nós, quer eu sei que a equipa da Associação de Empresas Familiares também sempre disponível para ajudar as empresas, enfim, a fazer mais e melhor todos os dias e, portanto, da minha parte, ficarei, obviamente, depois disponível para participar em alguma questão específica que possa existir. E, uma vez mais, Peter, um abraço e obrigado pela esta oportunidade que, mais uma vez, nos trazerem aqui para partilhar convosco esta nossa reflexão sobre um assunto que nos é muito grato. Um abraço a todos e boa tarde. Até já. Vítor Ribas, muito obrigado pela sua apresentação. Deu uma palavra diretamente, não sei se o Luís Magalhães ia dizer alguma coisa. Deu a palavra e deu muito bem. Muito bem, então aqui continuo. Claro que vamos responder aos desafios, às perguntas que nos colocou. Antes disso, e como membro da indústria farmacêutica, dou aqui umas informações que são úteis, que são interessantes para todos, mesmo antes do nosso painel. Pelos números que dispomos neste momento, nós vamos ter no primeiro mundo, ou seja, o mundo mais desenvolvido, vamos ter imunidade de grupo no final deste ano. A capacidade de produção de vacinas aumentou imenso. Os números da China ainda não estão disponíveis porque não são anunciados, mas se a China se vacinar, nós podemos ter cerca de 2 mil milhões de pessoas vacinadas até ao fim do ano, o que é uma boa notícia. O que é má notícia é que há 5 mil milhões que ainda não estão vacinados, ou quase 5 mil milhões. E isso quer dizer que nós vamos ter um futuro incerto, sobretudo do ponto de vista de distância social e uso de máscara durante muito tempo, porque o resto do mundo que não é vacinado é um reservatório de variantes. E nós não vamos estar protegidos contra as variantes.
E, portanto, neste momento, o grande esforço do mundo, da indústria farmacêutica, dos governos, é acelerar o mais possível a produção de vacinas e a administração de vacinas, que felizmente está a correr bem, mas têm que ser intensificadas e ser intensificadas para o mundo inteiro. Não é só para o mundo desenvolvido, tem que ser para todos, porque se nós não vacinamos todos, os outros não vacinados vão-nos passar novas variantes da vacina e isso é um perigo. Muito bem, este foi o ponto de informação inicial aqui de um representante da indústria farmacêutica. Vamos ao nosso painel. Começo já por pedir aos nossos participantes para tirar o microfone do mute, que assim já não tem que dizer estás no mute. Temos hoje a Rita Salgado, temos o António Soares Franco e temos o Rui Miguel Nabeiro. Rui Miguel entra uns minutos mais tarde. A Rita Salgado representa a empresa GL, o António Soares Franco, a José Maria da Fonseca, o Rui Miguel Nabeiro, a Delta Cafés. Estas empresas foram escolhidas a dedo. Estas empresas são todas mais ou menos do mesmo setor, setor alimentar e bebidas. Todas tiveram um impacto, sofreram um impacto considerável do Covid e todas reagiram de uma forma corajosa, de uma forma enérgica ao Covid e é dessa experiência que vamos ouvir. Nós vamos seguir um modelo de conversa bastante simples. Eu vou pedir aos intervenientes do painel, vou fazer perguntas primeiro para se apresentarem, o vosso background, as vossas empresas. Depois vamos falar de como é que o Covid afetou o vosso funcionamento e o que é que vocês fizeram para dar resposta ao Covid, como é que se reorganizaram, como é que se adaptaram para enfrentar o futuro. Já falei com todos vós, têm todas histórias interessantíssimas, um ensinamento profundo para todos nós e começava pela Rita Salgado. Rita, começo por nos dizer o seu cartão de visita, a sua breve biografia e da sua empresa. Olá, Peter. Boa tarde, obrigada pelo convite à Associação e à KPMG. O meu marido e eu estamos à frente da GL, que é uma empresa fundada em 1942. Somos produtores de sumos e de produtos frescos alimentares, sanduíches, saladas. Temos uma fábrica na Zambuja, em Portugal, e temos outra fábrica de sumos exclusivamente nos Estados Unidos. Antes do Covid, faturávamos 29 milhões de euros e tínhamos Vamos falar primeiro de si. Todas as pessoas mais competentes das empresas familiares, ou muitas das pessoas competentes das empresas familiares, têm um percurso profissional prévio que é muito importante nós falarmos. Fale-me dos seus primórdios. Os meus primórdios. Sou licenciada em Gestão pela Universidade Católica e na altura licenciei-me em 1984 e antes de acabar o curso já tínhamos emprego, isto era a realidade desses anos. E eu saí da Católica e entrei na Arthur Andersen, na altura, onde tive 4 anos como em auditoria e depois transitei para a Colgate-Palmolive, onde tive uma substancial parte da minha vida, 12, 13 anos, e depois o meu marido convidou-me a eu ir para a empresa familiar para poder ajudar na minha medida a fazer a empresa crescer. Portanto, é um percurso bastante simples, mas diversificado, porque tinha a área financeira na Arthur Andersen e tinha a área de marketing e comercial na Colgate. Eu vi os meus pais a trabalhar durante décadas. Como é que é trabalhar com o seu marido? Não é fácil, às vezes, porque não tem-se alguma dificuldade de fechar a porta ao final do dia, não é? Saímos do escritório, que hoje em dia já não saímos do escritório, estamos em casa também, portanto saímos de uma sala e entramos noutra,
e há alguma dificuldade em fechar o assunto, em falar de outras coisas. Mas tivemos a sorte e também a inteligência, digo eu, de percebermos que éramos muito diferentes um do outro e a valorizarmos essa diferença. Eu sou uma pessoa muito cautelosa, mais negativa ou mais pessimista, e o meu marido é uma pessoa muito ousada e muito empreendedora, e por isso fazemos um bom match na vida familiar e de trabalho. O que é que a experiência da Arthur Andersen lhe trouxe para depois gerir uma empresa familiar? Rigor, sobretudo rigor, imenso rigor. Capacidade de trabalhar com várias pessoas e uma obsessão pelo rigor e pelas coisas que façam sentido e que batam certo. Ganha-se também uma certa aversão ao risco. E isso é uma batalha que eu tenho comigo mesma e com o meu marido, porque ele é muito mais arriscado do que eu. E eu acho que ele ganha também em eu obrigar a pensar e a fazer do advogado-diabo e de dizer, e se as coisas não correrem assim, esperar o melhor e preparar para o pior. Eu acho que é um bocadinho a nossa dualidade que nós temos na GL. Sim, senhor. António Soares Franco, José Maria da Fonseca, Vinhos, uma empresa com origens no século XIX, uma empresa muitíssimo conhecida. Fale-me da sua carreira, dos seus princípios e como é que entra para a José Maria da Fonseca. Obrigado, Peter, e também obrigado à KPMG por me convidar para estar aqui hoje presente neste painel. O meu percurso teve ali eu também me licenciei, tal como a Rita, na Universidade Católica, e também tive a sorte naquela altura de praticamente nós todos, antes de acabarmos o curso, também já estávamos todos contratados. Também foi uma boa altura. Eu licenciei-me em 2000 e na altura eu já sabia na altura que tinha o bichinho da empresa familiar, da empresa dos vinhos, mas e até a nossa regra nunca era vir diretamente da universidade trabalhar para a empresa, e portanto tive uma experiência profissional na Procter & Gamble, portanto, bens de grande consumo, uma companhia americana muito focada em marketing. Aprendi muitos conceitos de marketing aplicados à vida real. Comecei em Portugal a gerir uma marca neste caso era uma marca de sumos que estávamos a lançar na altura, e passado algum tempo fui para a Espanha, tive uma experiência ibérica também dentro da Procter & Gamble, e ao fim de estar na Procter de 3 anos e meio, decidi que precisava de uma experiência ainda mais internacional e de aprender mais conceitos de gestão aplicados à vida real. E, portanto, quis fazer um MBA e até na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, onde fui aceito e tive... António, espere um momento. Eu vou pedir à Rita para desligar o microfone, porque o ruído de fundo pode vir. Ora, aí está, desapareceu. Muito bem, continua, António. Estava a dizer que quando saí da Procter & Gamble quis ir fazer um MBA na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, o que foi uma experiência fantástica, estar ali 1 ano e meio a viver com a minha mulher. Não tínhamos filhos ainda naquela altura, naquele ambiente super dinâmico, conhecer gente do mundo inteiro, e no fundo aprender tudo aquilo que nós já tínhamos aprendido na universidade, aprender como é que a gente podíamos aplicar aquilo de uma forma mais prática na vida das empresas. Portanto, foi uma experiência fantástica em Nova Iorque, mas como eu disse há pouco, eu tinha o bichinho de vir para a empresa do familiar, e portanto o meu pai, até no final do MBA, me disse se eu queria ficar em Nova Iorque, certamente iria ganhar muito mais do que ganhava na empresa familiar. Deixou-me completamente à vontade para fazer outro caminho. Mas eu queria mesmo vir trabalhar para a empresa da família e para os vinhos, e portanto passei de Nova Iorque para Azeitão. Foi aqui uma mudança radical da minha vida naquela altura, e portanto em 2005 estabeleci-me aqui em Azeitão e comecei a trabalhar na empresa da família. Comecei como diretor de marketing e vendas,
logo desde o princípio com responsabilidade de gerir mercados internacionais e também gerir mercado nacional. E tive nessa posição durante cerca de 5 anos, depois passei para a administração da empresa, sempre com a área comercial e de marketing debaixo de mim, e portanto eu tenho estado nos últimos 10, 11 anos na administração da José Maria da Fonseca, onde estamos 4 membros da família, a 6ª geração, que é o meu pai e o meu tio Domingos, e na 7ª geração estou eu e está o meu primo Francisco, o filho mais velho do meu tio. 7 gerações. O que é que aprendeu na Procter & Gamble que ainda se lembra hoje a gerir a José Maria da Fonseca? A Procter & Gamble ensinava-nos sobretudo a pensar e pôr, e no fundo resumir, fazer uma recomendação de negócio de uma forma muito, muito concisa, indo diretamente aos tópicos fundamentais da decisão. E, portanto, nós tínhamos que fazer, no máximo numa página, uma recomendação profunda de negócio, e era assim que funcionavam os memos internos da P&G. E isso obrigava-nos a ter uma disciplina mental e uma forma de pensar muito pragmática e muito prática. E acho que essa forma de pensar depois traz muitos benefícios ao resto da nossa vida profissional. E, portanto, esse pragmatismo, essa forma de pensar muito P&G, até as pessoas que lá trabalham, eles muitas vezes tratam-nos por proctoides, que as pessoas começam todas a pensar da mesma maneira. E também foi uma das razões que eu às tantas também não queria ficar demasiado proctoide e também quis sair exatamente por causa disso. Mas acho que essa forma de pensar é muito útil. Mas é interessante comparar aquilo que a Rita disse e o que o António diz. A Rita falava do rigor que reteve a Arthur Andersen e da Procter & Gamble fala-nos como aprendeu a pensar e a pensar de forma disciplinada, de forma a pôr as ideias numa só folha de papel. E eu acho que estes exemplos são absolutamente extraordinários da experiência que nós temos que trazer para dentro das nossas empresas familiares de outros ambientes. Rui Miguel juntou-se a nós, muito obrigado. Eu, quando fiz a apresentação do painel, disse que as 3 empresas, Delta Café, José Maria da Fonseca e GL, são todas do setor alimentar, setor de bebidas. Todas sofreram com o Covid, e bastante, e todas reagiram com muita coragem, com muita energia. Miguel, comece por nos contar o princípio da sua carreira profissional, em que área fez a sua formação, onde é que trabalhou, como é que foi para a empresa da sua família. Boa tarde, Peter. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui e é muito bom ouvir esta partilha. É ótimo podermos ver experiências diferentes e aprendermos todos uns com os outros, porque eu acho que aí está uma riqueza incrível. É na partilha que nós vamos, de facto, aprendendo imenso. E, portanto, eventos como estes são extraordinários e, de facto, não há muitos depois que liguem empresas com um fio condutor tão grande como os nossos, não é? Que nós somos empresas e temos famílias que vivem e trabalham nas empresas, que têm realmente uma relação emocional tão forte com as empresas como as nossas famílias têm com as nossas empresas. O meu percurso na Delta já leva hoje 18 anos. Portanto, eu comecei a trabalhar em 2003. E o que é que estudou? No grupo. Licenciei-me também na Universidade Católica, em Gestão. E vão já 3. Em 3, não é? Já somos 3, também estava a contar. Portanto, licenciei-me em 2003 e na altura, quando terminei a minha licenciatura, na verdade eu vim logo trabalhar com o grupo, ainda que não tenha começado imediatamente hands-on no grupo. O meu avô fez-me o favor de preparar um onboarding muito especial e mandou-me durante uma quantidade de meses para fora. E, portanto, fui para a Espanha, onde estive na Copro Café Ibéria, que é uma empresa do grupo alemão, o Grupo Neumann, que são o maior trader de café
E, portanto, aqui a ideia do meu avô foi sempre: tu vais ter tempo para perceber o nosso modelo de negócio da torrefação de café, mas é importante que conheças tudo o que está a montante do nosso negócio. E, portanto, fui para lá perceber um bocadinho como era a componente agrícola, a componente trading, e foi muito rico. Depois, com eles, fui também um mês para o Vietnã, tive a hipótese de estar no Vietnã e conhecer todo o lado agrícola, da compra do produto, da escolha do produto, e foi extraordinário, né? Portanto, há 18 anos o Vietnã, enfim, não tem nada a ver com o que é seguramente hoje, e foi uma experiência extremamente enriquecedora que eu só posso agradecer muito ao meu avô de me ter preparado. E depois, ainda tive que ir passar uns meses a Winterthur, porque o segundo trader de cafés a nível mundial apercebeu-se que eu tinha estado num concorrente e obrigou o meu avô a que o neto fosse também para a Suíça e portanto, estive por lá. Ainda antes de começar no grupo, estive em Itália, numa empresa que hoje já não existe, que é a Brasília, que era uma empresa de máquinas para café. Perceber também um bocadinho, mas aí foi pouco tempo, perceber também um bocadinho como é que é a componente da parte técnica do café. Portanto, um bocadinho isto. Depois, em 2013, entrei para o grupo e entrei diretamente no departamento de marketing, comecei a trabalhar, portanto, ao meu pai na altura, e, enfim, a partir daí fiz o meu percurso natural cá dentro. Vamos continuar aqui consigo durante um bocadinho. O seu avô é uma pessoa central. É uma pessoa central na sua vida, é uma pessoa central na vida da vossa empresa. E é uma pessoa muito importante em Portugal, porque eu diria que é o empresário pelo qual a opinião pública tem o maior carinho. Eu diria por mérito dele. Porque nós estamos todos em pé de igualdade e, portanto, seguramente por mérito dele. Fala-me um bocadinho do seu avô, não como ele de sua empresa, mas hoje, o que é a sua relação com o seu avô? Ele é, suponho que seja o presidente do Conselho de Administração da empresa, aos 90 anos, ainda não se está a pensar em reformar-se, mas como é que, vamos falar um bocadinho, e um bocadinho fora de sítio, do governo da família, do governo da Delta Cafés, como é que se estabelece e que desenvolvimentos há recentemente em relação ao governo da vossa empresa? Essa pergunta indicia que o Peter sabe muita coisa. Epá, a gente já teve umas conversas. Exato. Sim, nós de facto, enfim, de forma muito informal, cada um tem vindo sempre a desempenhar o seu papel dentro da organização e, portanto, o meu papel tem sido muito toda a área de marketing e vendas e, portanto, é onde eu tenho desempenhado sempre o meu trabalho, mas nunca tivemos nada formalizado. E, na verdade, aquilo que se passou é que neste último ano toda a formalização acabou por ter uma aceleração muito grande. Ou seja, de facto, o meu avô empurrou muito a que nós terminássemos o protocolo familiar, que está praticamente terminado, portanto só não está assinado, e trabalhássemos também no modelo de governo para o grupo formal. Portanto, preparando de facto o caminho para o futuro, onde ele irá ocupar o seu lugar formal como presidente do Conselho de Administração até que tenha energia, e portanto esperemos que ainda seja por muito tempo, mas será dele sempre esse lugar. E de facto a terceira geração assumir todo o papel na comissão executiva que estamos a criar agora, comigo como CEO, e acabamos por estar, enfim, este ano, e eu acho que isso é o que responde à pergunta do Peter, teríamos que lhe perguntar a ele porque é que este último ano ele deu tanto gás a este tema, mas eu posso adivinhar o que é que aconteceu neste último ano, e de facto ele tem estado a ser o principal impulsionador, e corretamente, acho que é a primeira geração que tem a obrigação de terminar este mandato para aquilo que é o futuro, e ele tem-no feito, tem liderado ele um projeto e a coisa está a mexer, portanto estamos escassos meses de tornar público e formal toda esta reestruturação interna que estamos a fazer. Já cá voltamos, mas vamos avançar no nosso painel
E vamos agora falar do que foram estes 12 meses. Nas conversas que tive convosco a preparar este painel, percebi que o ano não foi nada fácil. Muito salgado. Os seus grandes clientes, companhias de aviação e restaurantes. Portanto, isto deve ter sido um embate. Falo desse embate. Foi o Covid para a vossa empresa. De facto, E como isto reagiram? Sim, é como diz, nós antes da pandemia estávamos num ritmo de crescimento muito saudável e muito grande, fruto também daquilo que tinha acontecido com a crise de 2011, que nos apanhou completamente dependentes do mercado português e que aí também percebemos que tínhamos que alterar a nossa matriz de negócio e passámos de zero de exportações em 2011 para quase 80% em 2019 e, portanto, tínhamos a sensação que tínhamos um negócio bastante saudável porque estava disperso em geografias e disperso em clientes. Esta crise, ao ser mundial, apanha-nos também em cheio. Nós fornecemos sanduíches e saladas, 40% do nosso negócio era feito na aviação, portanto, de um dia para o outro acabou tudo, e uma percentagem também muito importante era feita em cafetarias organizadas, como a Pret, ou Starbucks, Pret à Manger, Starbucks, etc. E tudo isso fechou, de um dia para o outro. E, portanto, levámos com uma pancada muito violenta, porque não foi só em Portugal, foi na Europa toda, foi também nos Estados Unidos, e não tivemos capacidade de reagir. A grande diferença, desculpe-me interrompê-la, a grande diferença comparado com 2011, eu já percebi que a vossa empresa foi uma das empresas heróis de 2011, porque felizmente tínhamos um mercado externo para nos virar, porque o mercado interno desapareceu em 2011 e conseguimos virar para o mercado externo. Exatamente. Infelizmente, desta vez, está tudo fechado, não é só o mercado interno, é o mercado externo, e portanto a situação, obviamente, muitíssimo mais difícil. Continua a dizer que ia dizer. E isto para dizer que fechamos o ano 2020 com uma perda de receitas de 57%. 57%. Foi diabólico. O que é que nós fizemos? Como percebemos, a aviação, não é? A aviação não se retoma de um dia para o outro e nós estávamos a começar o ano acima de 2019, os primeiros 2 meses foram florescentes e em março fechámos no dia 15 e passado 15 dias, 3 semanas, dissemos a nós próprios, não, isto vai demorar muito tempo. Nós tivemos acesso a um relatório da McKinsey que dava como o pior cenário de todos, era o último trimestre do ano estar em full recovery e nós planeámos para a aviação só se retoma em junho de 2021 e portanto vamos nos reprogramar todos nesse sentido. E portanto tivemos que fazer aquilo que o Vítor mostrou, uma retração nos custos, repensar a organização, tivemos que dispensar pessoas, tivemos que ir aceder ao layoff, deitámos mão de todos os apoios que estavam disponíveis, houve pessoas que foram reposicionadas na organização porque eram mais necessárias noutras áreas, portanto fizemos a parte não tem graça nenhuma, mas a parte engraçada nisto é que nós já vínhamos com um certo traquejo da crise de 2011 e, portanto, fomos muito rápidos a reagir e tomámos decisões que em 2011 levou muito tempo a serem pensadas e que tinham que ser executadas e desta vez foi pronto, tem que ser e tem que ser feito. E acho que a rapidez nos ajudou muito nesse sentido. Em termos de negócio, como houve um setor, ou 2 setores, a restauração, as cafetarias e a aviação, que foi à vida, nós voltámos para a distribuição, que cresceu,
a distribuição organizada das cadeias de supermercados, etc., cresceu pela Europa toda e em Portugal também. Lançámos a loja online, que era um projeto que estava na empresa há meses a ser pensado e que nunca havia tempo para ser pensado. Ficou feito em 3 semanas, ficou montada em 3 semanas. Então, eu acho que houve uma grande rapidez na reação e também houve uma coisa que eu gostaria de destacar pela positiva, que foi a proximidade que existiu internamente. De alguma maneira, fisicamente estávamos longe, mas estávamos muito mais perto uns dos outros. O escritório de Lisboa com a fábrica na Azambuja, a fábrica da Azambuja com a fábrica dos Estados Unidos. Houve uma proximidade enorme entre as pessoas e a rapidez de trabalho que tínhamos todos que executar para não empatar ninguém. O Conselho de Administração passou-se a reunir todas as semanas, uma reunião de uma hora, o que é que está a passar, o que é decisões que tenham que ser tomadas, pensarmos todos. E essa hora era importantíssima para o Douglas e para mim. Quantas pessoas ao todo? No Conselho de Administração somos 6 pessoas. 6 pessoas. Uma a viver na Suíça, os outros estavam em Portugal, mas aquela hora para nós era importantíssima para as decisões mais difíceis ou para dúvidas que o Douglas e eu tivéssemos. Foi muito importante. E em termos de comissão executiva, passámos a reunir todas as semanas, que era uma coisa que não fazíamos, era de 3 em 3 semanas, passou a ser uma reunião semanal, que ainda hoje em dia se mantém. Portanto, apesar da distância física, houve uma proximidade muito maior. E a outra coisa que eu também gostaria de destacar como muito positivo nesta pandemia, que eu acho que é para ficar, é a abertura entre empresas. De repente, eu acho que houve uma necessidade de partilha de experiências e partilha de práticas e até de tentar encontrar terrenos comuns em que as empresas possam todas beneficiar, que foi extraordinária. O Douglas e eu pertencemos à ACES e a ACES faz uns webinars de 3 em 3 semanas, se não me falha a memória, e através desse webinar, de um deles, nós detectámos uma oportunidade de negócio que é o catering de empresas e que montámos esse negócio. Ainda não está afinado, razão pela qual não é ainda um sucesso, mas vai ser, não tenho uma dúvida que isso vai ser um sucesso. E teve a ver com estas práticas de conversar entre empresas, que é uma coisa que é muito pouco português, infelizmente, e que há imensa sinergia que se pode encontrar se as pessoas comunicarem e se partilharem experiências. O IAPMEI também tem um género de um fórum que se chama Rede Mulher Líder, em que nos reunimos de 15 em 15 dias e em que trocamos experiências precisamos disto, quem é que pode partilhar esta informação, estou à procura de um determinado consultor. Tudo isto este networking vale ouro e esta pandemia veio acelerar essa vertente que não era nada comum. Oh, Rita, um testemunho extraordinário. Eu vou desafiar aqui o Vítor Ribeirinho, que está aqui. Oh, Vítor, este testemunho, esta descrição que a Rita Salgado acaba de nos dar, só por ela, valia um capítulo no seu Global Report. Porque o que ela nos está a falar é de uma adaptação. Há bocadinho estava a falar exercício de paciência. O que ela demonstrou foi um exercício de rapidez e de capacidade de resposta. Comente em 30 segundos, por favor. Peter, estou totalmente de acordo. Aliás, eu estava a anotar aqui esta referência que a Rita estava a apresentar-nos como efetivamente aquela que está categorizada nas nossas estratégias como aquela que implica uma transformação do negócio em muitíssimo pouco tempo. Ou seja, o que a Rita está aqui a especificar é, de facto, a experiência adquirida na crise de 2011, a capacidade e a tal agilidade de gestão e de decisão que a estrutura de governance da empresa dela permitiu, que transformou o negócio e transformou
a ponto de transformar aquilo que pode ser no futuro, eventualmente esquecendo, a Rita não falou sobre isto, mas esquecendo, entre aspas, um pouco aquilo que era a aviação e pondo no front face do seu negócio aquilo que é o catering de empresa. Aliás, eu, enquanto empresário, Rita, estava aqui a anotar o catering de empresas como eventualmente uma necessidade que eu vou ter aqui na Cava PMG quando convencer os meus 1000 contactos. Portanto, Rita, esta conferência também já serve para isso, para nós melhorarmos os nossos contactos entre nós. Estou inteiramente de acordo, Peter. Muito obrigado. Luís Magalhães, confirmo que temos 22 minutos até à entrada do Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira. Eu gostava muito de confirmar, mas não tenho esse poder de condicionar a agenda de ser ministro e, portanto, é suposto que sim. É suposto que sim. Então, é assim, logo vemos. quando ele entrar, e preparem-se desde já, meus caros amigos, quando o Sr. Ministro entrar, nós temos aqui um wrap-up rapidamente para o Luís Magalhães ou o Vítor Ribeirinho apresentar o Sr. Ministro. E vamos aqui continuar. Oh, Rita, é fantástico. Uma quebra de receitas de 57%, os principais mercados que desaparecem, uma reestruturação difícil, mas não abandona a sua capacidade de resposta. Acho muito interessante como passaram a reunir o Conselho de Administração uma vez por mês para ir buscar novas ideias. Eu acho que estava a falar das reuniões da SES e eu espero que esta sua intervenção tenha também o valor de reunião da SES para todos os que nos estão a ouvir, para como é que uma pessoa que sentiu forte o impacto do Covid conseguiu dar resposta. Vamos continuar com o António Soares Franco. António, isto é uma empresa gerida por 2 gerações, 2 irmãos na geração de cima e 2 primos na geração de baixo, cada um filho dos irmãos da geração de cima. Como é que é trabalhar numa empresa que vai na 7ª geração, com o pai, com o tio e com o primo? Eu há bocado não falei, mas também temos a minha irmã Sofia, que também está a trabalhar na empresa e que é responsável por uma área muito importante da empresa, que é o enoturismo. E, portanto, esta experiência de visitar as nossas adegas e de consumir os nossos vinhos nestes espaços únicos também é muito importante para a estratégia da empresa e, portanto, não queria deixar de referir também a minha irmã. Como é que isto é gerir uma empresa com 2 gerações? Eu acho que o negócio do vinho é um negócio em que é muito importante esta partilha de conhecimento e de experiências entre as várias gerações. Nós aprendemos muita coisa, quer com o meu tio Domingos, que é o enólogo-chefe da casa, quer com o meu pai, mais na área comercial e de negócio. E felizmente eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar bastantes anos com eles dois e de aprender muita coisa com qualquer um dos dois. Obviamente que nós, depois, quando começamos a tomar mais as rédeas da empresa, damos o nosso cunho pessoal a algumas coisas, mas eu acho que o vinho é muito importante, nós aprendemos muita coisa com as gerações passadas. Felizmente, na nossa geração, nós temos backgrounds também muito parecidos, formas de pensar bastante parecidas, e eu, o meu primo Francisco, a minha irmã, é muito fácil chegarmos rapidamente a acordos, pensamos de uma forma muito parecida e, portanto, também é preciso um bocadinho de sorte às vezes que as pessoas dentro da família tenham este alinhamento estratégico. E, portanto, obviamente que há sempre dificuldades e há sempre esses problemazinhos normais do dia a dia das empresas familiares, mas certamente que as vantagens superam largamente estes pequenos inconvenientes que possam haver. Sim, senhor. Olhem, eu acabo de ver que o chat foi ligado e, portanto, quem nos quiser enviar perguntas, eu tenho muito gosto em fazer uma seleção e digam-me só a quem é que quer que eu faça a pergunta ou então deixem-me escolher a quem eu quiser fazer, que for mais apropriado. António, continuando, e que tal é trabalhar com o primo?
Eu acho que tem sido muito gratificante. Nós temos características bastante diferentes um do outro. O meu primo é bastante emotivo em alguns aspectos, é uma pessoa muito pragmática, que às vezes corta um bocado a direito nas coisas, e eu acho que é muito positivo, e eu tenho um perfil um bocadinho diferente, um bocadinho mais conciliador em alguns aspectos, É e mais acho que fotogénico. Hã? É mais fotogénico. Isso não sei. Mas eu acho que esta mistura de personalidades e de formas também de liderar e de gerir empresas também é positiva, porque qualquer um dos dois também percebe que as coisas não podem ser sempre à nossa maneira, e temos que também dar um bocadinho, deixar que a decisão seja um bocadinho também de acordo com aquilo que o outro pensa. E é nesta gestão, às vezes, de consensos que se tomam as melhores decisões, porque a verdade nunca está nem num lado nem no outro. E, portanto, tem sido uma experiência muito positiva trabalhar com um primo. Ok, António, os últimos 12 meses, como é que os vinhos foram afetados pelo Covid? Como é que os canais de distribuição foram afetados, uns mais do que os outros, e o que é que fizeram para dar a volta à situação? Olha, Peter, no vinho há dois grandes canais de route to market. No fundo, temos o canal da moderna distribuição, dos supermercados, e do outro lado temos os restaurantes. E esta crise afetou as empresas de vinho de uma forma muito assimétrica. Nós temos empresas que estavam, antes da pandemia, muito alavancadas na restauração, e essas sofreram muito. E, pelo contrário, temos outras empresas que estavam só praticamente a vender para os supermercados, e essas empresas beneficiaram muito da pandemia. Nós, na José Maria da Fonseca, tínhamos realidades diferentes consoante a exportação e o mercado nacional. Felizmente, nós temos uma área de exportação bastante desenvolvida. Nós vendemos cerca de 60% das nossas vendas são para o mercado externo, e 40% do mercado nacional. Dentro do mercado nacional, cerca de 40% era restauração. E, portanto, o mercado nacional, para nós sentimos bastante mais impacto nas vendas no mercado nacional. Mas se me dissessem, nós quando chegou a março, abril, e vimos a restauração fechada, os próprios supermercados naquela altura estavam a dar prioridade a categorias muito mais essenciais do que o vinho, e, portanto, as encomendas que nós víamos a chegar dos supermercados também caíram muito naqueles primeiros dias do confinamento, e, portanto, estávamos a ver uma realidade muito, muito preocupante. Felizmente, a realidade não era bem assim, e o consumo de vinho continuou a acontecer nos supermercados, na exportação, porque na exportação os vinhos portugueses ainda são muito vendidos em superfícies de retalho lá fora, e, portanto, na exportação, na generalidade, os vinhos portugueses até tiveram uma performance bastante boa. E, portanto, quando chegou ali, se calhar a maio, junho, nós começámos a ver uma realidade diferente, e começámos a ver os mercados de exportação a puxarem bastante as nossas vendas, e mesmo no mercado nacional, os supermercados a puxarem, e nós, naquilo que era possível fazer na restauração, a termos uma performance, diria, acima da média do mercado, e, portanto, a ganhar cota de mercado aos nossos concorrentes. E como é que conseguiram isso? Temos que ser Como é que conseguiram vencer a concorrência? Temos que ser muito ágeis. Eu acho que é uma grande vantagem da nossa empresa e da forma como nós tomamos decisões. Nós tomamos decisões de uma forma muito rápida. E, portanto, numa crise nós não podemos estar aqui com reuniões e comitês e tomar decisões em 1 mês, 2 meses, não. A decisão é preciso tomar agora, nesta hora, e, portanto, esta capacidade de decidir rápido e de ser ágil na decisão e na execução, acho que nos foi muito benéfica. Nós temos inclusive no mercado nacional, a nossa própria distribuidora, que está dentro de nossa casa. São pessoas que se sentam ao nosso lado, e, portanto, esta capacidade de chegar ao mercado através da nossa própria distribuidora também foi muito benéfica, porque conseguimos implementar coisas que estamos a decidir agora e daqui a bocado está implementado no mercado. Que facilidade de acesso é que tem ao seu primo Francisco, e que facilidade de acesso é que ele tem a si? Nós estamos sentados ao lado um do outro, falamos muitíssimas vezes ao dia, trocamos dezenas de WhatsApps por dia, falamos ao telefone várias vezes ao dia. Mesmo quando eu estou a viajar, falamos imensas vezes, e, portanto,
total acesso e abertura para falar um com o outro, inclusivamente com o meu pai, com o meu tio, e portanto a comunicação é permanente, diria assim. António, como é que estão preparados para o pós-Covid? Eu dei-vos notícias há bocadinho que não eram assim muito encorajadoras, são meio encorajadoras, mas como é que estão a ver o mundo dos vinhos nos próximos 2 anos? Eu diria que nós, durante a pandemia, e acho que aconteceu connosco e aconteceu com muitas empresas, há sempre aquelas decisões muito difíceis de tomar e que as empresas muitas vezes, por uma série de razões, tendem a adiar e não tomar essa decisão. Não é confortável, não vai gerar vai agitar muitas águas e em tempos fáceis as empresas muitas vezes não tomam essas decisões. E durante a pandemia eu acho que nós tomámos muitas decisões difíceis, decisões que agitaram as águas, muitas decisões a nível comercial na nossa política de route to market e que eu acho que nos deixam muito melhor preparados para qualquer pandemia que possa vir outra vez aí. Acho que hoje em dia eu sou otimista em relação ao que vem aí. Eu acho que rapidamente no mundo ocidental nós vamos ter uma percentagem de população vacinada bastante elevada. E tenho algum otimismo em relação à retoma. Nós também estamos bastante alavancados em alguns mercados, por exemplo, os Estados Unidos, que eu acho que vai ter uma retoma bastante mais rápida que os outros países. E, portanto, vejo a empresa bastante mais bem preparada para a crise do que estava há um ano atrás, fruto destas decisões que nós tivemos que tomar, que são decisões difíceis, mas que uma pandemia também ajuda a tomar estas decisões difíceis. Obrigado, António. Vejo o futuro com bastante mais otimismo. Fantástico. Vítor Ribeirinho, mais um capítulo para o seu Global Report. Passamos aqui ao Rui Miguel Naveiro, outra empresa que o seu principal canal de distribuição, penso que fosse o Areca, hotéis, restaurantes, cafés. Como é que foi? Como é que foi de repente ver uma parte substancial do seu mercado desaparecer e como é que conseguiram seguir em frente? Rui Miguel. Peter, foi com muita apreensão. Quando há um ano atrás vimos que aquele que era o canal principal onde sempre fizemos negócios, onde a gente da nossa empresa apareceu, desaparecer completamente. Não desapareceu completamente, até porque, enfim, este confinamento que vivemos agora para nós foi mais duro do que há um ano atrás, na verdade. Nós acabamos por sofrer muito mais agora do que sofremos há um ano atrás, mas ficámos bastante apreensivos, porque, enfim, também nunca tínhamos vivido nada deste género. Eu penso que se algum de nós que aqui está hoje diga que tinha uma experiência e que estava bem preparado, de facto, a viver um momento como este, enfim, não será fácil acreditar, porque de facto é algo invulgar e que não tínhamos experiência e que não se aprende na universidade nada daquilo que nós vivemos. De facto, o negócio desapareceu. E a nossa primeira preocupação foi para com os nossos clientes, na verdade. Porquê? Porque nós não temos razão de existir senão para servir os nossos clientes. E nós sabíamos que a restauração é um canal frágil. São clientes, todos eles microempresas, que ganham um mês para pagar o mês seguinte. Portanto, de facto, aquilo que é a caixa que vão gerando e aquilo que têm é sempre muito curto. E, portanto, imediatamente, enfim, se calhar também nunca pensando que isto se arrastasse durante tanto tempo, aquilo que quisemos imediatamente foi perceber como é que nós poderíamos ajudar os nossos clientes a gerar alguma caixa. E o que fizemos foi uma parceria com uma startup e lançámos uns vouchers em que as pessoas podiam comprar, o consumidor podia comprar vouchers, e esses vouchers, portanto, é um voucher de 30 euros, o consumidor pagava 15 e nós, Delta, iríamos pagar os outros 15 e o restaurante recebia imediatamente 30 euros. E, portanto, isto iria gerar liquidez imediata para os restaurantes. Portanto, a nossa preocupação foi, temos que fazer com que pelo menos os nossos clientes, os que são clientes da Delta, tenham que sobreviver a esta crise de liquidez que aí vem. E a verdade é que nós, numa semana, arranjámos 200 mil euros. Numa só semana.
para hotéis, restaurantes e cafés. Pusemos as nossas equipas de vendas imediatamente, enfim, que estavam com pouco trabalho, a estudar, e portanto nós íamos consolidando a informação, todos os apoios que estavam a aparecer, criámos uma página, fizemos webinars em que íamos explicando os apoios e o que é que os nossos clientes podiam fazer, e portanto a preocupação foi como é que a Delta pode ajudar os clientes também a ultrapassar esta crise tão difícil, porque claramente nós precisamos que eles terminem esta crise, enfim, em primeiro lugar vivos e em segundo de boa saúde. E portanto isto da restauração. Obviamente que também tínhamos de nos preocupar connosco e, portanto, pusemos todo o gás na distribuição moderna, onde, de facto, as coisas nos correram muito bem. Nós, nos últimos anos, fizemos um investimento muito grande na nossa tecnologia das cápsulas, que nos ajudou durante este período a pagar as contas. Isso é o seu resultado, é o seu resultado da sua passagem pela Brasília, as cápsulas? Olha, por acaso, tiveram uma ajuda muito grande, porque a Brasília foi a empresa que nos ajudou a desenvolver a tecnologia que hoje nós temos. De facto, foi a empresa que nos deu a mão no desenvolvimento da nossa patente, todos os sistemas que nós temos. As cápsulas foi a sua ideia? Sim, foi o meu primeiro grande projeto solo aqui dentro e que, de facto, enfim, é o que nos tem dado de comer, se pudermos dizer as coisas assim, neste último ano, ainda que a restauração funcionou durante o verão, mas com quedas muito grandes. Aliás, eu estava a dizer, este ano, em comparação com o ano passado a restauração caiu 80% da sua faturação, no nosso caso, não é? Este ano caiu 95%, portanto, quer dizer, só para vos dar uma ordem de grandeza, eu estava a ver os números, nós só ontem faturámos na restauração 1/4 do que faturámos o mês passado todo. Não é? Portanto, num dia, o que denota já de facto este ritmo, que eu espero que já não volte para trás, mas e o que também, por outro lado, a gravidade daquilo que vivemos anteriormente. Mas de facto nós estávamos muito bem preparados, não foi só as cápsulas, mas nós temos vindo a fazer um trabalho nesta área de distribuição de produtos, de diversificação muito grande, quer em produtos nossos, na inovação, e hoje nós vendemos, temos águas, nós comprámos em janeiro do ano passado as águas do Alarde, portanto, onde já estamos também com elas na grande distribuição, reforçámos o nosso portfólio até na área de cervejas, com as cervejas da AB InBev, como seja a Bud, a Corona, a Stella Artois, a Franciscana. Portanto, nós, aproveitando que somos especialistas nos canais, acabamos por diversificar. E, enfim, neste canal da distribuição moderna, pusemos a carne toda no assador e as coisas correram-nos muito bem. Não compensou porque, de facto, a restauração, mesmo assim, representa 60% do nosso negócio. E, portanto, aquilo que nós crescemos neste segmento não chegou para compensar o que caiu a restauração. Agora, foi um balão de oxigênio muito forte num momento como este tão duro, em que, de facto, quer dizer, não é que os clientes não quisessem comprar, mas é que não tinham hipótese de nos comprar, não é? Porque eles próprios não tinham clientes. Eu acho que foi a primeira vez que eu não ouvi o meu avô dizer temos que ir à procura dos clientes lá fora, temos que ir. Ele percebeu que, quer dizer, não havia por onde ir à briga lá fora, não é? Não era uma questão de brigarmos mais, é que, de facto, não havia hipótese nestes canais de trabalhar melhor, portanto, o nosso foco foi ajudar os clientes na sobrevivência. E devo-vos dizer que pagou muito bem, porque assim que tivemos a reabertura de mercado, ganhámos muitos clientes à concorrência, logo porque, enfim, souberam destas iniciativas que nós tivemos com os colegas, que eram clientes da Delta, e, portanto, se há aqui algum que ainda não é cliente da Delta que está a ver, acho que devem pensar nessa mudança. Sim. Rui Miguel, a Delta Cafés é uma empresa praticamente monoproduto neste momento. Alguns planos para virar, para ter mais produtos na vossa oferta? A Rita já falou da vontade que ela tem de diversificar o negócio. Sim, nós, como lhe disse, nós em janeiro do ano passado adquirimos as águas do Alarde. E, portanto, a nossa vontade de diversificação é muito grande. Nós temos, para além de termos uma empresa que é a Nova Delta, que é especialista em cafés, que torra e gera as marcas de cafés, nós depois temos uma empresa
de distribuição em Portugal, uma empresa de distribuição em Espanha, uma empresa de distribuição em França, no Luxemburgo, na Suíça, estamos em Angola, temos também uma empresa de distribuição no Brasil e uma pequena empresa na China. E, portanto, o alavancarmos todas estas grandes empresas de distribuição não se pode fazer só com monoproduto. De facto, ter a rede de vendas, a ir aos clientes, ter uma boa carteira de clientes é muito importante para ter uma oferta diversificada. E, nesse sentido, nós hoje vendemos, para além de café, vinhos, cervejas, refrigerantes, O vosso águas, vinho é ótimo. a azeitona de Campo Maior, pickles e termossos também. Portanto, de facto, temos uma carteira bastante diversificada, porque nós hoje, só em Portugal, na restauração, temos perto de 30 mil clientes, pelo menos, enfim, ativos. A comprar, vamos ver, e vivos, de facto, vamos ver quantos são agora, não é? Eu vejo que do lado do Ministério da Economia e da Transição Digital já abriram a sessão para o Sr. Ministro. Eu já recebi uma mensagem a dizer que ele está em stand-by e entra às 17 horas. Temos, portanto, 1 minuto para eu fazer os comentários finais. O que eu acho notável e acho que o vosso testemunho devia de ser mais ouvido pelo nosso país, pelos portugueses. A lição que vocês deram ao longo destes 50 minutos de resiliência, de adaptação, de olhar para a frente e para cima, é perfeitamente notável. E eu acho que tenho uma parte da razão, da resposta que explica isto tudo e que é motivo de frequente conflito entre eu e o Dr. Francisco Louçã nas páginas do Expresso. O Dr. Francisco Louçã várias vezes ataca as empresas familiares, às vezes pelas razões válidas que eu também reconheço, que é nepotismo e falta de competência a pessoas que chegam ao lugar sem ter capacidade para isso. Claramente não é o vosso caso, devido à vossa formação e à vossa competência, mas há muitas outras razões em que ele ou se engana ou não percebe. E aquilo que eu vejo nas empresas familiares é que nós somos uma business school extraordinária. Nós nascemos e começamos a almoçar e jantar com os nossos pais e a ouvir a falar do negócio e temos efetivamente uma aprendizagem desde muito cedo na nossa vida para o que é as empresas familiares. O vosso testemunho foi interessantíssimo, teve o maior valor para os nossos ouvintes. Vou dar ao Sr. Ministro uns segundos para entrar. Vou agradecer, são 17 horas e 1 minuto. Agradeço a todos a vossa atenção, agradeço aos membros do nosso painel o seu extraordinário testemunho e passo a palavra ao Luís Magalhães para apresentar o Sr. Ministro. Muito obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Ministro. Já está na cola há 2 minutos. Portanto, palavras finais do Peter. Eu agradeço muito a amabilidade e o facto de ter aceito o nosso convite para estar de novo connosco. Não é a primeira vez e não será certamente a última em que está este rosto. Portanto, passava-lhe rapidamente a palavra para não perdermos mais tempo da sua agenda. Sendo certo que, como disse o Peter, foi de facto uma sessão, a mim pareceu muito interessante, espero que tenha sido interessante para todos. Nós aproveitamos para apresentar o Vítor, meu colega Vítor Ribeirinho, vice-presidente da KPMG, apresentou as principais conclusões do Global Family Business Report, que fizemos chegar ao Sr. Ministro antecipadamente também, e as pessoas que integraram este debate, enfim, moderado pelo Peter com o brilho de sempre, a Rita Salgado, o António Soares Franco e o Miguel Aveiro, de facto deram testemunhos de que no meio de tanta incerteza, eu acho que temos muitos motivos para estar otimistas, confiantes e com muita energia em enfrentar os desafios que nos esperam. Por isso, agradeço muito ao Sr. Ministro e passo-lhe a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Luís, e muito boa tarde, Peter. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer à KPMG e à Associação de Empresas Familiares o convite para estar presente na apresentação deste estudo e queria cumprimentar todos os participantes neste debate e todos aqueles que a ele assistem.
Sabem que tenho, desde sempre, diria eu, mas em funções, uma convicção segundo a qual nós temos que prestar uma grande atenção às empresas familiares. Tal como as definimos, tal como a Associação as define, elas são, de facto, uma base essencial da estrutura económica do nosso país e têm demonstrado ao longo do tempo grande resiliência, capacidade de adaptação, capacidade de inovação. De uma maneira geral, vamos acompanhando a necessidade de assegurar com sucesso a transição de gerações ou a preservação do valor criado por uma geração de forma que não seja destruído quando desaparece o fundador ou um líder mais marcante de uma empresa, porque este valor que é criado ao longo do tempo deve encontrar sempre uma forma de ser preservado e de contribuir para o enriquecimento da sociedade, seja nas mãos da família, seja de outros. Mas, de uma maneira geral, a preservação de valor na mesma família acaba por ter uma perspectiva de aproximação distinta daquilo que é o capital, digamos assim, pura e simplesmente financeiro. E uma das coisas que tinha muita curiosidade quando o Luís me fez chegar este estudo e os resultados deste estudo, era de perceber se sim ou não, à escala global, as empresas familiares tinham tido uma capacidade de enfrentar a enorme perturbação da atividade económica, das cadeias de valor, das relações com clientes que esta pandemia causou, quando comparado com, digamos assim, o tecido económico normal, designadamente empresas de maior ou menor dimensão, mas com capital financeiro separado da gestão e não transmitido de geração em geração. E eu não assisti a este painel, não tive esse prazer, mas pelas intervenções do Peter e do Luís, percebo que, se calhar, as histórias que ouviram e que puderam ser partilhadas, de alguma maneira correspondem a esta percepção. As empresas familiares, pelas suas capacidades intrínsecas de valorizar a preservação de valor a mais longo prazo, de não trabalhar, digamos assim, para o próximo trimestre ou para o resultado anual, demonstraram, como também o estudo demonstra, uma melhor capacidade de adaptação a estas circunstâncias muito, muito diversas. Nós vamos estar, nos próximos tempos, a tentar sair desta crise. Eu continuo, enfim, vão sempre dizer que eu conto esta história já há bastantes meses, mas eu francamente continuo a pensar que, uma vez normalizada a situação epidemiológica, nós vamos conseguir encontrar uma saída rápida desta crise. Já falei muitas vezes os motivos que me levam a ter esta convicção, a circunstância de haver uma procura muito reprimida de os depósitos bancários em Portugal, como em todo o mundo, terem aumentado muito significativamente, o que me diz que há muitos consumidores com poupanças significativas que estão à espera de poderem despender novamente aquilo que foram acumulando durante estes tempos. Muitas empresas também acumularam tesouraria muito significativa, prevenindo momentos mais difíceis, mas é uma disponibilidade de fundos que agora têm para poderem investir ou para poderem ajustar os seus processos de produção ao que aí vem. E, por outro lado, também o facto de este ano que passou ter provavelmente acelerado um conjunto de mudanças muito grandes que, na minha perspectiva, e não estou sozinho nisto, vão também provavelmente fazer-nos assistir a uma década de grande crescimento da produtividade global. Nós tivemos nas últimas décadas uma grande estagnação, uma estagnação secular do crescimento da produtividade no mundo, mas julgo que os observadores percebem que aquilo que se foi acumulando de tecnologias que estão agora maduras e que, se forem plenamente aproveitadas, podem fazer uma grande transformação da forma como organizamos as nossas sociedades, as nossas economias, como organizamos cadeias logísticas, como organizamos a produção industrial, a produção agrícola. Tudo isso pode trazer um enorme salto e crescimento de produtividade nos próximos tempos. E, portanto, a coisa mais interessante
que esta perspectiva que tenho e que não estou sozinho quando a faço, é de perceber quais serão os protagonistas que estarão melhor capacitados, que terão a maior flexibilidade para responder a estas novas circunstâncias. Quem será capaz de, perante uma aceleração da mudança das tendências de mercados e tendo em conta aquilo que pode ser nos próximos tempos crescimentos muito grandes de alguns setores de mercados e seguramente diferentes daqueles que são, quais são os protagonistas que estarão melhor capacitados para fazer isto? E a hipótese que este estudo levanta é que, eventualmente, as empresas familiares poderão fazê-lo bem. Poderão fazê-lo porque a própria circunstância de irem trabalhando com as gerações, pelo facto de partilharem na sua estrutura acionista e às vezes na sua estrutura de gestão, gerações com perspectivas diferentes, umas com visões de mais de trás, outras mais abertas e disponíveis para a mudança, poderão ter dentro de si o caldo de cultura suficiente para poderem melhor interpretar as condições de adaptação ao mercado que, de outra forma, outras empresas poderão não ter. Eu estou convencido que sim. Temos visto que empresas bem geridas, empresas que pensam a muito mais longo prazo, estão também muito atentas às mudanças que fomos assistindo nestes últimos tempos. Muitos dos que aqui estão a participar no painel, nesta discussão, também têm tido uma intervenção pública e privada importante a refletir sobre os próximos passos que o nosso país coletivamente tem que dar, como é que se há de inserir na economia europeia, na economia global e nas novas tendências que estão a ser feitas. E esses interlocutores vêm de empresas familiares. E, portanto, eu creio que vamos seguramente ver do seio das empresas portuguesas que têm, digamos assim, já estão a viver a segunda e às vezes a terceira geração, uma grande capacidade de responder às novas condições de mercado. Deixem-me só terminar com um ponto que acho que vale a pena equacionar e não perder de vista. E que tem a ver com o seguinte. Nós vamos ter, nestes próximos tempos, instrumentos e acesso a capital de uma forma também imprevista há um ano atrás. Há um ano atrás não podíamos supor que íamos ter capacidade de aceder a instrumentos financeiros para apoiar investimentos transformadores importantes. Não sabíamos que íamos poder mobilizar capital público e privado para procurar incorporar conhecimento que as empresas possam levar ao mercado nas suas produções. Não sabíamos que íamos ter acesso a instrumentos de capital e quase capital que permitissem às empresas ganhar escala e consolidar a sua posição no mercado. Não sabíamos que íamos ter a possibilidade de apoiar a digitalização de pequenas e médias empresas ou os esforços de descarbonização, de eficiência energética de grandes empresas. Não sabíamos que íamos ter recursos muito importantes para investir em novos materiais, na bioeconomia e em tantas outras coisas que vão ser absolutamente críticas para a presença no mercado futuro. E queria convidar todos os presentes a mobilizarem-se para tentarem acelerar os vossos processos de transformação. Seja no agroalimentar, seja nas ciências da vida, seja naquilo que é pura e simplesmente as cadeias logísticas, poderem pensar como é que os instrumentos públicos, ao abrigo do Plano de Resiliência e Recuperação, ao abrigo do PT 2030, vão estar disponíveis para vos ajudar a percorrer esse caminho de transformação e de aceleração das mudanças que estão em curso. Eu espero, francamente, que esta próxima década seja uma década de aceleração das tendências de transformação da economia portuguesa que já vinham de trás.
uma economia mais virada para a inovação, capaz de melhor aproveitar os recursos humanos qualificados que fomos formando, mais bem inserida nos mercados internacionais, mais exportadora, possa essas tendências de trás virem acelerar-se, é a minha expectativa para o futuro. E isso carece de empresas que tenham a dimensão, a capacidade de gestão e a visibilidade a longo prazo para poderem ser protagonistas dessa mudança. E eu, francamente, espero, e é isso que também o resultado deste inquérito nos mostra, que as empresas familiares, com essa sua visão de mais largo prazo, possam ser protagonistas essenciais desta mudança em que, em última análise, todos nós queremos ver acontecer no nosso país. Muito obrigado a todos e queria também cumprimentar a Associação de Empresas Familiares pela extraordinária pontualidade com que estes eventos são organizados. É um sinal de profissionalismo e de grande competência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas palavras. O Dr. Luís Magalhães pediu para fazer o encerramento. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, efetivamente, as suas palavras não só caem em terreno fértil, mas caem em terreno que já deu fruto, porque nós tivemos agora 3 extraordinários depoimentos de empresas em setores económicos muitíssimo afetados pela pandemia e que fizeram uma transformação absolutamente notável dos seus negócios. Eu fiquei maravilhado ao ouvi-los e acho que isto são masterclasses em adaptação. Resta-me, portanto, agradecer a presença de todos, agradecer as sábias palavras do Sr. Ministro, a presença dos nossos membros do painel, Rui Miguel Nabeiro, António Soares Franco, Rita Salgado, agradecer à KPMG, agradecer ao Luís Magalhães, ao Vítor Ribeirinho, a presença de todos. Espero voltar a vê-los a todos dentro de muito em breve. Uma boa tarde, muito obrigado.